Atos, capítulo de número 17, nós vamos ler a partir do versículo 1, iremos até o versículo de número 14. Eu estarei lendo, os irmãos estarão acompanhando. Atos, capítulo 17, convido você a colocar-se em pé e assim fazermos essa leitura. Atos, capítulo 17, leremos a partir do versículo de número 1, iremos até o versículo 14, eu estarei lendo, você estará acompanhando. Onde a palavra do Senhor fala-nos assim: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: Estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Vamos orar. Senhor, te damos graças, ó Deus, pelo privilégio que temos, Pai, de lermos a Sagrada Escritura, ó Deus, gozando de uma liberdade, Pai, que em muitos lugares não existe, pois aqui, Pai, não sofremos hostilidade física, ó Deus, podemos com liberdade expressar a nossa fé e temos essa alegria por conta disso. Mas a alegria maior temos, ó Deus, por termos recebido Jesus Cristo como Salvador e sendo nossos nomes assim, Pai, escritos no livro da vida. Te agradecemos por isso, pois agora, Pai, temos uma nova compreensão da realidade, enxergamos tudo de maneira diferente. A partir dessa nova perspectiva, ó Deus, reconhecemos, Pai, que precisamos nos alimentar da Tua Palavra. Já lemos, mas, ó Deus, carecemos, ó Pai, da interpretação, da exposição, da reflexão, porque, ó Pai, queremos praticar os princípios que o Senhor já revelou. Ó Pai, somos tão falhos, tão imperfeitos, ó Deus, e por isso carecemos da Tua direção. Precisamos que o Senhor nos guie, Pai, para que compreendamos corretamente a Tua Palavra e compreendendo-a assim, ó Deus, que venhamos a pô-la em prática para a glória do Teu nome. Ó Deus, conduza-nos desta forma, Pai. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, nós vivemos num tempo em que carecemos de redirecionar os nossos referenciais. Como falamos na quinta-feira, tem surgido novos referenciais. Há pessoas que buscam como referência de conduta, pessoas que têm canais no YouTube. Às vezes as pessoas buscam como referência de conduta artistas da TV. Muitos buscam como referencial
até mesmo os seus próprios sentimentos. Falamos sobre isso na quinta-feira. Como as pessoas escolhem a igreja em que vão congregar atualmente? Pelo alinhamento doutrinário? Não. Na maioria das vezes é pelo se sentir bem. Eu me senti bem, então aqui que eu vou ficar. Não importa o que se prega, não importa o que se ensina, o importante é que eu me sinta bem. Porém, esse referencial é deficiente, porque isso nos expõe ao risco de sermos levados por ventos de doutrinas, nos expõe ao risco de sermos enganados por heresias. E muitos têm trilhado esse caminho. Vivemos num tempo, irmãos, em que mesmo no contexto evangélico, a Bíblia deixou de ser referência. As pessoas buscam referências em si mesmos, as pessoas buscam referências em conceitos e filosofias particulares, mas o que a Bíblia diz é deixado de lado. E muitos fazem opção por reinterpretações das Escrituras que visam condicionar os textos culturalmente, fragilizando ou diminuindo a intensidade daquilo que é apontado como pecado. Essa é uma igreja sem Bíblia. A igreja que perdeu os seus referenciais. A igreja que busca em todo canto, mesmo menos na revelação do Senhor. Uma igreja sem Bíblia. Irmãos, eu considero importante nós pensarmos sobre isso, uma vez que essa é a realidade contemporânea. As pessoas não gostam de Bíblia. As pessoas não querem estudar a Bíblia. Vamos estudar a Bíblia, vamos fazer um estudo sobre o tema tal. As pessoas não querem. As pessoas querem hoje em dia o WhatsApp, as pessoas querem Facebook, Instagram, as pessoas querem as redes sociais. Mas quando nós nos reunimos a fim de nos debruçarmos sobre as Escrituras, irmãos, o grupo sempre diminui. Quando há um incentivo, uma dedicação à oração, irmãos, também temos diminuição. Porque oração, estudo bíblico, evangelização não são coisas tão populares. O que é popular, na verdade, é navegar nas redes sociais. E por isso muitos o fazem até mesmo nos momentos de culto, porque não conseguem se desplugar, foram escravizados. Quando na verdade deveríamos nos reconhecer como escravos de Jesus Cristo, como cantamos aqui. Escravos da graça do Senhor. Por isso, irmãos, tal como Lucas faz aqui no relato que ele apresenta, comparando a igreja de Bereia com a igreja de Tessalônica, dizendo que os de Bereia foram mais nobres, eu quero fazer também, irmãos, aqui estabelecer um contraste, fazendo uma comparação entre essa igreja sem Bíblia e a igreja verdadeira. Por isso, irmãos, vamos, à luz do texto que lemos, falarmos da igreja sem Bíblia, apontando aquilo que a igreja verdadeira deve ser e destacando o que a igreja sem Bíblia não é. Vamos falar sobre a igreja sem Bíblia. E a primeira coisa que quero destacar, irmãos, é que a igreja sem Bíblia, ao invés de convertidos, tem associados. Veja, perceba que no texto que lemos, irmãos, fica evidente que o trabalho missionário do apóstolo Paulo é desenvolvido a partir de um contato constante com as Escrituras. O texto diz aqui que eles passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Há quem pense que Paulo e seu grupo ali, eles não evangelizaram essas cidades, Anfípolis e Apolônia, passaram direto e foram para Tessalônica, porque lá havia uma sinagoga. Mas é provável que eles tenham evangelizado sim, até porque eles certamente pernoitaram nessas cidades, uma vez que a distância entre Filipos, de onde eles estavam saindo, e Anfípolis era de 48 quilômetros, e a distância de Anfípolis até Apolônia era de 43 quilômetros. Veja, então,
eles precisaram pernoitar, não dava para percorrer essa distância toda sem parar para descansar, era um caminho de um dia. Então eles pernoitaram nessas cidades e com certeza eles tiveram ocasião de pregar o Evangelho. Paulo, inclusive, fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, destaca, né, a fé dos tessalonicenses, falando que eles se destacavam ali dentre todos os crentes da Macedônia, fazendo menção de que havia outros crentes na Macedônia, e provavelmente em Anfípolis e Apolônia havia gente ali também. Mas Paulo e Silas estavam se recuperando dos açoites que haviam recebido, e possivelmente fizeram esse trajeto a cavalo, cavalos provavelmente doado por Lídia. Mas o que nos chama a atenção nesse relato, irmãos, é a observação que aparece no versículo 2, quando o texto diz que Paulo, como tinha de costume, foi ter com eles, aqueles que congregavam naquela sinagoga, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Irmãos, o termo aqui traduzido como disputar é um termo grego que dá origem aí à palavra diálogo, é o termo dialegomai. Então, e a ideia é essa de conversar, de dialogar, debater. Então, Paulo dialoga com as pessoas ali a respeito das Escrituras. O trabalho missionário dele, irmãos, é focado na apresentação do Evangelho. Ele apresenta o que a Bíblia diz, o conteúdo da mensagem é apresentado aqui no versículo 3, diz que ele estava não somente debatendo, dialogando, discorrendo, mas no versículo 3 diz que ele também estava expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E ele estava apresentando esse Jesus como o Cristo, como o Messias. Irmãos, ele estava pregando o Evangelho. Veja, ele estava dizendo que convinha, que era necessário que Jesus padecesse e que ressuscitasse dos mortos. Por que era necessário, irmãos? Qual era a necessidade da cruz? Paulo diz em 1 Coríntios 15, versículo 3, que ele compartilhava com os coríntios aquilo que ele também havia aprendido desde o princípio, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Convinha que Cristo padecesse, porque nós, irmãos, caminhávamos para a condenação, nós arderíamos no tormento eterno, não fosse o sacrifício de Cristo. E Paulo destaca que Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou, como diz Romanos 4:25, para a nossa justificação, para demonstrar que o sacrifício foi aceito pelo Pai, todo o preço foi pago, e agora, por causa dos méritos de Jesus Cristo, nós podemos sermos considerados justos no tribunal de Deus, inocentes, absolvidos, bastando tão somente que o homem deposite a sua fé no Salvador. Mas o interessante, irmãos, é que ele apresentou aqui o Evangelho, e o texto diz que alguns deles creram. Nem todos creram, alguns creram. O texto diz que alguns deles creram. Poucos judeus depositaram a sua fé em Cristo aqui em Tessalônica. A maioria foram gentios, como diz o texto, né? O texto diz, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas, mulheres de alta posição social. Veja, todas essas pessoas, elas creram, mas elas creram em quê? Elas creram no Evangelho. Essa mensagem que Paulo apresentou, de que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Onde o Evangelho é pregado, pessoas podem crer. Não é certo que todos crerão, porque como nós vemos no texto, não foram todos os que creram. Mas se o Evangelho é pregado, é possível que alguém creia. Agora, sem o Evangelho, é impossível haver conversão genuína.
E aí, quando nós pensamos na igreja sem Bíblia, uma igreja sem o Evangelho, uma igreja sem essa mensagem, irmãos, não há como haver conversão genuína sem a mensagem do Evangelho. Mesmo diante do Evangelho, pode ser que alguém rejeite a mensagem, mas somente diante da exposição do Evangelho é que alguém pode ser um convertido de verdade. Não há como ser crente sem o Evangelho. Uma igreja sem Bíblia, irmãos, ela não tem convertidos, ela tem associados, porque ela deposita a sua esperança em suas programações, porque considera o Evangelho ineficaz, considera que o Evangelho é impopular. Ora, e isso é verdade, o Evangelho não goza de popularidade porque ele confronta o homem, mas o Evangelho é o poder de Deus. Somente através do Evangelho o homem pode ser salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Uma igreja sem Bíblia, irmãos, está preocupada em agregar mais pessoas para engrossar as fileiras do seu hall de membros, para estar bem com a sociedade, para aumentar os seus cofres. Uma igreja sem Bíblia, irmãos, acredita mais no poder da boa oratória, acredita mais no poder de uma boa programação do que no poder do Evangelho. Uma igreja sem Bíblia está na contramão do que ensina as Escrituras. Veja, porque o Evangelho foi pregado, muitas pessoas creram, como diz esse texto, mas o interessante é que cada um desses que creram, agora, após crerem, eles tinham que enfrentar a sociedade que não cria, eles tinham que enfrentar os judeus que não criam, eles tinham que enfrentar os outros gentios que não criam, mas eles estavam dispostos a isso, porque Cristo operou algo em seus corações, porque o Evangelho foi pregado. Irmãos, numa igreja sem Bíblia, irmãos, essas coisas não acontecem, o número de associados aumenta, os programas eles vão proliferando, e as pessoas querem mais programas, olha, tem que fazer assim, tem que fazer assado, mas as conversões genuínas, irmãos, elas desaparecem. E aquele que não se converteu, nunca vai amar a Bíblia, nunca vai amar a Cristo, nunca vai gostar daquilo que a Bíblia ensina, nunca vai se compadecer das almas perdidas, nunca vai ter amor à igreja local, porque não se converteu. O associado, ele começa a reivindicar, ele começa a se tornar crítico, porque ele começa a fazer exigências, e entende que a igreja deve agradar, deve fazer rir, e não chorar, quando na verdade, irmãos, a mensagem bíblica, ela deveria nos fazer derramar lágrimas. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não merecemos nada, mas Cristo fez. E por vezes, ainda pouco fazemos. Deveríamos derramar lágrimas por percebermos a nossa inadequação constante ao referencial perfeito que Jesus apresentou. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Deveríamos derramar lágrimas, percebendo a condição miserável da humanidade.
Mas às vezes nós queremos sorrir, gostamos de piadas, entretenimento, mas nem sempre gostamos da Bíblia. Por isso as igrejas sem Bíblia são populares. Segunda coisa que quero destacar, irmãos, a respeito dessa temática, a igreja sem Bíblia, que a igreja sem Bíblia não sofre perseguição. Veja, algo inerente à igreja de Jesus Cristo, algo que faz parte da sua essência, é a perseguição. O que é isso, pastor? Perseguição. A Bíblia mostra lá no Apocalipse, no capítulo 6, quando é aberto lá o primeiro selo, nós vemos que sai um cavaleiro sobre um cavalo branco. Ele tem o arco, né? A arma que vence a distância. No capítulo 19 do Apocalipse, nós vemos que o cavaleiro do cavalo branco é Jesus Cristo. E vemos que no capítulo 6 ele sai, Cristo levando o Evangelho. Cristo, o Evangelho, sai vitorioso, e para vencer, ele tem a arma que vence a distância, que é o arco. Mas logo após Cristo e seu Evangelho chegar, em seguida vem um cavalo vermelho, vem o cavaleiro do cavalo vermelho, que tem na sua mão uma espada grande, cujo termo em grego é o mesmo usado para o cutelo, que era a arma usada para imolar as vítimas no sacrifício. Então, onde o Evangelho chega, irmãos, em seguida chega a perseguição para imolar os crentes no altar da história. Onde há a pregação do Evangelho genuíno, onde a igreja é a igreja, a perseguição vem a reboque, vem junto. A igreja é perseguida, irmãos. Nós lemos o texto em que Jesus destaca essa característica como uma bem-aventurança. Mas quando nós olhamos para o texto, irmãos, nós vemos que, embora seja um momento de grande alegria, nós vemos que as pessoas se converteram, muitas pessoas ali se convertendo dentre os gentios. Nós vimos no versículo 5 que havia os judeus desobedientes à palavra que tinham ouvido. Eles foram movidos de inveja, irmãos. Por quê? Porque Paulo e Silas estavam retirando pessoas da sinagoga. Como assim? Os irmãos vão perceber ao longo da leitura aqui, que quando eles se iram com o que estava acontecendo, eles vão até a casa de Jason, um homem que, embora haja algumas teorias aí, alguns entendem que ele poderia ser um judeu, porque Jason é a tradução grega do nome Josué. Mas enfim, eles vão até a casa desse Jason procurando ali Paulo e Silas, porque provavelmente Paulo e Silas não só estavam hospedados na casa de Jason, como também ali eles estavam realizando os cultos da igreja de Cristo. Então, os membros da sinagoga agora não iam mais à sinagoga, mas frequentavam a igreja na casa de Jason. E os judeus, eles ficam com inveja, eles, poxa, estamos perdendo membros. Então, o texto diz que eles tomaram consigo alguns homens perversos. É interessante a tradução, a forma que a Revista Atualizada apresenta isso. Diz que eles encontraram uns homens maus no meio da malandragem, né? Porque a ideia era essa. Eles foram ao mercado, a praça central ali da cidade, onde perambulavam ali alguns homens maus mesmo, né? Alguns sem trabalho, estavam ali mais interessados em maldades do que outra coisa. Então, eles contrataram esses homens, para que esses homens pudessem causar um tumulto, porque em Tessalônica os judeus eram em menor número, mas Tessalônica, por ser uma cidade livre, podia decidir tudo em assembleia popular. Então, se houvesse um tumulto, haveria necessidade da convocação de uma assembleia popular para que ali as autoridades deliberassem a respeito do que devia ser feito.
Então eles contrataram aqueles homens para causar um tumulto, foram até a casa de Jason, eles procuravam ali encontrar Paulo e Silas, e eles estavam preocupados. E por essa razão, nós vemos que eles arrastaram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados, que não eram judeus. E eles disseram assim: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. A acusação era que eles estavam causando confusão em todo mundo, estavam alvoroçando todo mundo, causando alvoroço. E realmente, eles estavam fazendo isso, porque o Evangelho é confrontador, o Evangelho é ofensivo. Algumas pessoas se convertem, outras se ofendem. E isso estava acontecendo em várias partes do mundo. Paulo estava viajando. E eles reconhecem isso e apresentam essa causa diante dos magistrados. Veja, e eles acusam Jason, diz: olha, esse Jason os recolheu. E ainda acrescentou as suas acusações, dizendo que eles estavam contrariando os decretos de César, dizendo que havia um outro rei chamado Jesus. Porém, irmãos, o texto diz aqui que no versículo 9, após terem alvoroçado ali a multidão, como diz o versículo 8, os principais da cidade ouviram aquele negócio e eles receberam ali uma fiança, o termo grego da ideia de fiança. Receberam uma fiança, um pagamento, que aqui a tradução é satisfação de Jason, e depois soltaram. Eles não tinham provas, eles não se deixaram levar pelos judeus, pelo tumulto criado. Mas veja bem, uma igreja sem Bíblia jamais vai enfrentar algo dessa natureza. Porque a igreja sem Bíblia, irmãos, não quer causar problemas, não quer confrontar ninguém, não quer dizer que isso ou aquilo é pecado, não quer dizer que alguém vai para o inferno, não quer dizer que a salvação é só por meio de Cristo. Não, todos podem ser salvos, não, vamos ver um jeito aí. Na verdade, irmãos, uma igreja sem Bíblia não quer falar sobre a salvação, isso não dá ibope. Talvez você tenha pensado: pastor, pensa numa outra instituição de pesquisa aí, que essa aí está furada. Mas enfim, isso não é de acordo com o marketing, não é produtivo. Vamos ver outra coisa. E por falar em marketing, uma igreja sem Bíblia é exatamente o que ela faz. Ela vai verificar o que o povo quer, vai fazer uma pesquisa de mercado, como as pessoas fazem quando querem abrir um comércio novo. Faz uma pesquisa de mercado. O que as pessoas estão querendo por aí? O que você espera de uma igreja? Eu queria uma igreja, que o pastor fosse bonitão. Eu já estava fora. Mas eu quero uma igreja que o pastor faça gracinha. Eu quero uma igreja que o pastor, na hora de pregar, dê um salto mortal. Eu quero uma igreja que a pregação, ela massageie o meu ego, que ela fale que eu sou bom, que eu sou o cara, que eu vou conseguir, que a vitória é minha, que não adianta e ninguém me vence porque eu sou bom demais. Eu quero uma pregação que não confronte aquilo que para mim é muito precioso, aquilo que eu gosto, que não diga que o que eu gosto é pecado. Então a igreja sem Bíblia, ela procura atender os anseios do povo. Uma perseguição como essa jamais aconteceria. Imagine só se Paulo chegasse em Tessalônica. Irmãos, ele estava confrontando a religião de outras pessoas. Ele estava confrontando a fé judaica. Irmãos, e hoje para alguns isso seria politicamente incorreto. Não se pode fazer isso. Política, religião e futebol não se discute. Irmãos, brincadeira, tem gente ganhando dinheiro discutindo futebol, discutindo política, ganhando dinheiro com isso. Todas essas coisas se discutem. Quem fala essa bobagem é porque não tem noção do que acontece ao seu redor. Tudo isso se discute porque é discutindo, como Paulo estava fazendo, dialogando, é que nós vamos ter a ocasião de pensar mais a respeito do assunto e, quem sabe, tomar uma decisão melhor, como aconteceu com os Tessalonicenses. Alguns tiveram a oportunidade ali de ouvir o Evangelho e se render aos pés de Cristo.
Outros mesmo ouvindo rejeitaram. Mas isso só foi possível a partir desse diálogo, desse debate. Então uma igreja sem Bíblia, irmãos, não quer confrontação, não quer debate, não quer discussão, quer estar bem com todo mundo. Não, vamos trazer aqui todo mundo aqui, ó, vamos botar uma bancada aqui com pai de santo, com muçulmano, com padre, vamos todo mundo aqui, irmãos, é paz e amor. Isso é popular, irmãos, mas a Bíblia é politicamente incorreta. A Bíblia diz que aquilo que você mais gosta é pecado. A Bíblia diz quando você está errado, e por isso alguns não querem nem ler a Bíblia, não querem nem se aproximar, porque, irmãos, é ofensivo quando você percebe quem você é, você vê o quão miserável, poxa, eu sou pecador, eu não consigo alcançar esse padrão, eu tenho errado nesse, naquele ponto. Irmãos, uma igreja sem Bíblia, irmãos, ela é buscada por quem não quer, em hipótese alguma, confrontação, por quem não quer, em hipótese alguma, crítica de qualquer natureza, e quem só quer confrontar e criticar, mas não ser confrontado ou criticado. Essa é a igreja popular na atualidade, mas essa não é a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é a igreja que quer ouvir o seu Senhor, através da sua santa palavra. Uma igreja sem Bíblia, irmãos, não é igreja. Uma igreja sem Bíblia caminha para o inferno. Mas, lamentavelmente, na atualidade, nem todos gostam de Bíblia. A Bíblia tem sido abandonada, e eu não digo isso porque alguns hoje leem a Bíblia no celular ou no tablet, não por isso. Quem dera que todos lessem, pelo menos no celular. Mas o problema é que a Bíblia tem sido abandonada como referencial. Tratávamos disso na união de jovens, falando sobre a submissão feminina, quando, irmãos, tantas mulheres influenciadas pelo empoderamento feminino têm abandonado as Escrituras. Embora a Bíblia diga, as pessoas querem justificativas, ficam buscando justificativas. Não, mas olha só, eu não sou submissa porque o meu marido não me ama ao ponto de dar a vida. E quem foi que disse que essa ordem é condicional? Não, só vou me submeter se ele for daquele jeito ali. Quem foi que disse isso? É uma ordem e acabou. Vós, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Para o marido também não é condicional, não, só vou amar minha mulher assim se ela for submissa. Quem disse que é condicional? Não é. Mas às vezes, levados pela mídia, levados pela sociedade, pela cultura, irmãos, às vezes os crentes abandonam a Bíblia e passam a compor essa igreja sem Bíblia, e na verdade não são membros do corpo, mas são associados. Terceira coisa que quero destacar a respeito dessa temática, uma igreja sem Bíblia, é que uma igreja sem Bíblia é facilmente enganada. Veja, o texto diz que Jasão foi solto, e logo os irmãos ali de Tessalônica, eles preocupados com Paulo e Silas, eles os enviaram a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Irmãos, qualquer crente que tenha um mínimo de contato com as Escrituras, quando ouve o nome Bereia, já pensa num estudo bíblico sério. O nome Bereia é famoso entre os evangélicos e sempre associado à seriedade no estudo das Escrituras. Porque, olha o que o texto diz, versículo 11, ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Eles estavam, irmãos, mergulhados nas Escrituras. O texto diz que eles foram mais nobres, porque eles estavam dispostos a ouvir e a confrontar com as Escrituras. Vamos ver se as coisas são assim mesmo. O que mostra que para eles a referência maior era a Bíblia.
não era nem mesmo o pregador, não era nem mesmo a sua sociedade, a sua cultura. A referência maior para eles eram as Escrituras. Eles amavam as Escrituras, eles valorizavam as Escrituras, e por isso nada podia movê-los a não ser a própria Escritura. Então, indo às Escrituras, eles creram no Evangelho. Porque o que Paulo estava fazendo, como nós vimos no versículo 3, ele estava expondo as Escrituras e demonstrando que convinha, que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Então, Paulo expôs as Escrituras ali, e o texto diz que muitos deles creram, e também mulheres gregas da classe nobre, veja, pessoas dispostas a confrontar, agora a enfrentar a sua sociedade, porque estavam crendo em algo diferente. Mas o texto diz que logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Irmãos, a oposição que aconteceu em Tessalônica e a oposição que acontece agora não foi capaz de refrear o ânimo missionário desses homens que estavam aqui pregando. Mas, irmãos, Lucas, ele compara aqui os bereanos com os tessalonicenses, mas o ponto fundamental dessa comparação é a relação com as Escrituras. Os outros não quiseram obedecer o que a Escritura diz, por isso chamados desobedientes. Mas os bereanos, eles foram às Escrituras, eles examinaram, porque as Escrituras eram o referencial deles. Dificilmente eles seriam enganados. Mas uma igreja sem Bíblia facilmente será levada por qualquer vento de doutrina, porque não conhece a palavra. Então, se alguém chegar com uma nova unção e disser, olha, isso agora é assim, para você estar num patamar espiritual mais elevado, você precisa ter essa experiência, você precisa passar por essa experiência que é tremenda. Fulano foi e gostou, está todo mundo indo. Essa argumentação é suficiente para convencer uma igreja sem Bíblia. Todos estão participando. Olha só, se está todo mundo indo é porque é de Deus. Se tem muita gente lá é porque é de Deus. Se não fosse de Deus não tinha muita gente. A típica argumentação do inferno. Porque, irmãos, como já falamos em outras ocasiões, o conselho de Gamaliel não é absoluto, porque se ele fosse absoluto, teríamos muitos problemas. Sabe qual é uma das religiões que mais cresce no mundo? O islamismo. Cresce muito, irmãos. Muito. Não chegou ainda até nós, mas tem gente por aí já. Em São Paulo, então, está fervilhando. Se nós formos aplicar o conselho de Gamaliel, olha, se está dando certo, aí se está seguindo em frente, né? É de Deus. Então o islamismo é de Deus. Percebe que isso não funciona? O texto lá que fala sobre Gamaliel é um texto narrativo. Naquele momento, aquele conselho foi suficiente, foi eficaz para que os servos de Deus ali fossem soltos. Mas naquele momento, não é absoluto, não foi a palavra de um apóstolo, não foi a palavra de Jesus Cristo, e a Bíblia diz que o nosso Senhor e Salvador, Ele nos deixou o seu mandamento, lá em 2 de Pedro 3,2 diz que Ele nos deixou o seu mandamento mediante seus apóstolos. Gamaliel não era apóstolo, não houve mandamento saindo da boca de Gamaliel. Uma igreja sem Bíblia, irmãos, vai ser enganada porque ela vai acreditar na axiologia, ela vai acreditar em teorias, ela vai acreditar em coisas que não foram passadas pelo crivo das Escrituras, porque ela nem vai conferir nas Escrituras se as coisas são assim. Uma igreja sem Bíblia já abandonou as Escrituras há muito tempo. E qualquer um vai levá-la, qualquer um que aparecer na televisão falando uma novidade a respeito da Bíblia, vai dizer, olha, a Bíblia é assim, porque, queridos, uma pregação bíblica não é somente a pregação que parte de um versículo.
Porque eu posso partir de um versículo e pregar um montão de asneira. Mas uma pregação bíblica é aquela que diz o que a Bíblia diz. É aquela que expõe a verdade revelada. Deus nos revelou a sua palavra. E agora, a tarefa do pregador é expor essa verdade. Do contrário, irmãos, se o texto apenas for lido com pretexto, ele foi esquecido, não é uma pregação bíblica. Se forem axiologias, não, é o que a Bíblia diz. Tem que ser o referencial máximo para a nossa vida, irmãos, porque uma igreja sem Bíblia, ela caminha para o inferno. Veja, irmãos, seguindo no texto, nós vemos que no versículo 14, após a excitação aqui dos judeus de Tessalônica, as multidões ali em Bereia, o versículo 14 diz que no mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Veja o cuidado dos bereanos com Paulo, veja o cuidado dos tessalonicenses convertidos com Paulo e sua comitiva. Irmãos, uma igreja com Bíblia, ela cuida dos seus líderes, porque os reconhece como aqueles que expõem a palavra de Deus, como aqueles que velam por suas almas, apresentando o evangelho genuíno. Uma igreja sem Bíblia, irmãos, pouco se importa com a sua liderança, mais interessada está em confrontá-la, em exigir, em criticar, em agredir. Uma igreja sem Bíblia nunca entendeu o evangelho, porque nunca o ouviu, e se o ouviu, o rejeitou. Sem entender o evangelho, irmãos, nós vamos estar pensando sempre em outras coisas. Sem entender o evangelho, nós vamos sempre confundir, sempre achar que o tema fundamental somos nós, quando na verdade o tema das Escrituras é Jesus Cristo. Nós não somos o tema. Que é isso, pastor? A Bíblia fala do homem, não. Cristo é o tema central, não nós. E por causa de Cristo nós estamos aqui. Por causa de Cristo nós temos a Bíblia. Por isso, uma igreja sem Bíblia é composta de associados e não de convertidos, porque Cristo não é o principal. O homem está no lugar central. Uma igreja sem Bíblia não sofre perseguição porque anseia pela popularidade, enquanto a igreja verdadeira não se importa com isso. Uma igreja sem Bíblia é facilmente enganada porque já abandonou as Escrituras, não examina nada a não ser o seu próprio ego. Por isso, a igreja sem Bíblia caminha para o inferno. Uma triste nota final, mas é a verdade. E nós precisamos refletir e valorizar a cada dia a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, te damos graças, ó Pai, pela tua santa palavra, pois ela, Deus, vem ao encontro de nossos corações. Ela, ó Pai, dirige nossos passos de modo, ó Deus, que seguindo, ó Pai, temos a certeza de te agradar e glorificar. Ó Deus, te agradecemos, Pai, porque a temos conosco. Obrigado, Pai. Não somos uma igreja sem Bíblia. Pedimos ao Senhor que tu continues a nos guiar, a nos dirigir sempre através da tua palavra. Ó Deus, é o que nós pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.